produzir som é necessário energia. A energia produz movimento. O movimento produz ondas sonoras e as ondas sonoras em movimento transferem essa energia. Veja como isso acontece. Quando a baqueta bate no bloco de madeira, produz um som que se move através do ar, o meio que transmite a onda sonora. A energia que as ondas sonoras transferem vem do movimento da baqueta. A cada batida cria-se uma rápida vibração na baqueta e no bloco. A vareta vibrante e o bloco provocam o afastamento das moléculas de ar na forma de ondas esféricas. As ondas são produzidas à medida que as moléculas de ar provocam o deslocamento de outras moléculas próximas a elas por colisão elástica. Cada conjunto de colisões comprime levemente o ar. As ondas criadas originam uma série de compressões que se movimentam afastando-se da fonte de vibração. Uma única molécula de ar move-se para cima e para baixo à medida que as ondas sonoras se deslocam no ar. Se fosse possível pingar uma gota de tinta numa molécula e observar seu movimento de vai e vem em uma folha de papel, veríamos que descreve uma curva chamada onda senoidal. Isto é a representação plana visual de uma onda sonora. Mas o que de fato ocorre é que uma grande quantidade de moléculas está simplesmente se movendo para cima e para baixo como esta. Elas colidem com outras moléculas e também entre si. E o movimento do conjunto destas moléculas produz uma série de compressões esféricas que se afastam da fonte de vibração em todas as direções. É assim que uma onda sonora se propaga. Sua velocidade de propagação depende da rapidez com que a energia de vibração é transmitida. As moléculas de ar estão relativamente distantes umas das outras, de modo que o som se propaga mais lentamente no ar do que no meio mais denso, como a água. De modo geral, quanto mais denso é o meio, mais rapidamente a onda viaja por ele. Mas no vácuo, as ondas sonoras não se propagam. Mesmo que uma onda sonora tenha energia suficiente para atravessar toda a atmosfera da Terra, como a onda produzida por um vulcão em erupção, ela não pode ir além da atmosfera. Assim, as ondas sonoras de uma erupção em Io, uma lua de Júpiter, nunca alcançarão a Terra. É claro que as ondas sonoras não podem ser ouvidas. Elas são apenas ondas de compressão em um meio. Só percebemos essas ondas como som quando elas chegam aos nossos ouvidos. As ondas de compressão deslocam-se como vibrações na delicada estrutura interna dos nossos ouvidos, onde são convertidas em sinais elétricos e transmitidas ao cérebro pelas ramificações do nervo auditivo. É o cérebro que interpreta estes sinais, resultado de muitas conversões de energia em sons. Quando você ouve um som, é capaz de perceber muitas diferenças que ele tem em relação a outros. Por exemplo, alguns sons são mais agudos que outros. Os sons podem ser mais ou menos graves. Mas os sons não apresentam só características de intensidade ou tom. O que caracteriza uma onda é a sua frequência e amplitude. Vamos ver o que isso significa relativamente a uma única molécula de ar. Vamos de novo pôr tinta nesta molécula e mover a folha de papel. Agora, com o som voltando e o papel movendo-se, temos outra vez a onda senoidal. Traçando um eixo no papel, obtemos algumas informações. O movimento da molécula para cima e para baixo do eixo representa uma vibração ou ciclo.
Esse movimento define um ciclo. A frequência de uma onda sonora é a medida da quantidade de ciclos que ela produziu, propagando-se em um meio no intervalo de tempo de 1 segundo. Quando a frequência de uma onda sonora cresce, mais ondas por segundo chegam a nossos ouvidos e ouvimos um som mais agudo. Quando a frequência diminui, ouvimos sons mais graves. Quando dois sons têm o mesmo tom, é porque as ondas sonoras associadas a eles têm a mesma frequência. Mas, à medida que cresce a intensidade do som, mais temos que ter presente o que é uma onda sonora, uma transferência de energia. O que ouvimos como diferença de intensidade de som é, na verdade, diferença na qualidade de energia que está sendo transferida de molécula para molécula. A distância que a molécula percorre para cima e para baixo no eixo imaginário determina a amplitude da onda. A amplitude depende da energia que produz o som. Menos energia igual a menor amplitude de onda, que é igual a som mais fraco. Quanto mais energia, maior a amplitude, mais intenso é o som e, consequentemente, mais perigoso para nossos ouvidos. É por isso que as pessoas que trabalham em presença de ruídos altos têm que proteger os ouvidos. Assim também, pessoas que ouvem música muito alto podem ter a audição prejudicada. A intensidade de um som, ou seja, a amplitude de uma onda sonora, se reduz à medida que a onda sonora se afasta de sua fonte. A onda em movimento perde gradualmente a energia para as moléculas do meio no qual ela se propaga. Assim, quanto maior a distância que uma onda sonora tenha que percorrer até atingir seus ouvidos, mais fraco será o som. A energia de uma onda sonora dissipa-se mais rapidamente num meio mais denso do que o ar, como o vidro de uma janela ou o material de uma parede. A onda é afetada pelo meio que ela atravessa e também pelo meio vibrante da fonte que a produz. Por exemplo, a frequência de uma corda vibrando depende do comprimento da corda. Pode-se mudar a frequência alternando o comprimento da parte que vibra. É o que acontece quando os dedos se movem para cima e para baixo das cordas de um violino. A espessura da corda vibrante também determina a diferença na frequência. Se duas cordas tiverem mesmo comprimento, forem feitas do mesmo material e submetidas à mesma tensão, a corda de maior espessura vibrará em frequência mais baixa do que a mais fina. Portanto, quanto mais fina a corda, mais agudo será o som que ela produzirá. Além disso, uma mudança na tensão aplicada à corda pode alterar a frequência da onda. Quanto maior a tensão, mais rápido a corda vibrará, e assim mais alta será a frequência. Num instrumento de sopro, o ar que está dentro dele é que vibra. Na flauta, por exemplo, a vibração do ar é provocada pelas correntes de ar sopradas pelo flautista. Bloqueando diferentes aberturas na flauta, muda-se o comprimento da massa de ar que vibra e isso muda a frequência do som produzido. É assim que se controla a frequência em instrumentos de sopro. Tom e frequência, intensidade e amplitude são critérios para descrever os sons e para distinguir um som de outro. Existem ainda determinados sons que podem apresentar o mesmo tom e a mesma intensidade, quando produzidos por uma flauta ou por um violino, mas ainda assim eles serão muito diferentes. Eles diferem no que chamamos de qualidade.
A qualidade de um som resulta de uma combinação de diferentes frequências. A qualidade do som de um violino vem em parte de seu corpo, outra parte vem das cordas. Quando o arco passa pela corda, ela vibra de forma diferente, conforme o ponto tocado pelo arco. O tom de um som que ouvimos é uma frequência fundamental produzida quando todo o comprimento da corda vibra, mas ao mesmo tempo algumas seções da corda passam a vibrar em diferentes frequências, que são múltiplos da frequência principal. Essas frequências secundárias são chamadas de harmônicas, que caracterizam o som de uma corda. Os pontos que separam cada seção vibrante são chamados de nós. Nesses pontos não existem vibrações. As harmônicas têm frequência maior do que a frequência fundamental, mas possuem amplitude menor. Essas frequências são parcialmente responsáveis pela qualidade do som de um violino. Mas a qualidade total se atinge quando as ondas sonoras produzidas pelas cordas do violino causam vibrações em todo o instrumento. O material utilizado no instrumento também determina, em parte, a qualidade do som que ele produz. No violino, as paredes de madeira vibram. A camada de verniz que cobre a madeira afeta essa vibração. Tanto a madeira como o verniz irão afetar o perfil das ondas produzidas pelas cordas vibrantes, criando o som característico do violino. Cada fonte de som tem seu próprio perfil de ondas sonoras. Se o perfil das ondas é convertido em corrente, podemos visualizá-lo num osciloscópio. A onda sonora apresenta a forma curva que já vimos antes. Mas não é uma curva lisa. Suas irregularidades são produto das muitas vibrações da corda e do próprio violino. Este é o mesmo som sem harmônicas. Pode-se ver e ouvir a diferença. Cada instrumento tem um som próprio devido ao diferente perfil das ondas sonoras que ele produz. Em resumo, o som é uma forma de energia transmitida por ondas através de um meio. A variação dessas ondas é percebida como diferença de altura, intensidade e qualidade.